Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Que dia é hoje? Vamos para o nosso calendário e descobrir. Hoje é quinta-feira, dia 9 do mês de setembro e o ano é 2021. Vocês devem saber que antes do Brasil ser um país, ele foi colonizado por Portugal durante quase 300 anos. E é sobre isso que vamos falar na aula de hoje. Depois que Pedro Álvares foi embora, o Brasil ficou servindo para piratas, náufragos e degredados. Nesse período, deu início à primeira economia do Brasil, que era a extração do pau-brasil, o Ibirapitanga, como diziam os indígenas. Essa economia mobilizou o comércio clandestino, e é por causa dessa madeira que chamamos Brasil. Alguns traficantes de pau-brasil começaram a usar a mão de obra indígena para a extração do pau-brasil. Muitos eram escravizados à força, muitos trabalhavam em troca de objetos, e era a prática do escambo. Em 1530, inicia a colonização portuguesa no Brasil, com a vinda de Martim Afonso de Souza. Ele ainda fundava a primeira vila do Brasil, em São Vicente, e divide a colônia em faixas de terras, chamadas de capitanias hereditárias. De Portugal vieram os jesuítas, como o padre Anchieta. Ele começou a catequizar alguns indígenas, ensinando o cristianismo para eles. Vou falar para vocês de um homem muito especial. Vocês sabem quem ele é? O cacique? Não, é Jesus. Anchieta ficou conhecido por intermediar a paz entre indígenas e portugueses e ter fundado a cidade de São Paulo em 1554. Nos meados do século XVI, os franceses invadiram o Brasil e fundaram a França Antártica, em plena Baía de Guanabara. Là, mas que bela paisagem, não, monsieur? Mas nada que se compare com Paris. Eles foram expulsos por Estácio de Sá, que fundou o Rio de Janeiro em 1564. Nas capitanias, principalmente de Pernambuco e de São Vicente, foi introduzido o cultivo de cana-de-açúcar. No Nordeste, a cana tornou-se a principal economia do Brasil, e houve uma grande ocupação naquela região. Inclusive, a primeira capital do Brasil era a cidade de Salvador. Para a mão de obra da economia açucareira, os colonizadores trouxeram escravos africanos para trabalharem nos engenhos. A vinda de escravos africanos para o Brasil contribuiu para a miscigenação e para a formação de uma identidade. Com o sucesso do açúcar, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro e começaram a investir nos senhores de engenho. Foi fundada Recife e Olinda, e Pernambuco passa a ser o maior produtor de açúcar da colônia. Nós holandeses não somos invasores. Somos contribuidores da organização da economia açucareira. A colônia começa a expandir com a vinda dos bandeirantes. Esses homens vinham à procura de ouro, mas escravizaram os indígenas. Por causa deles, parte da população indígena foi quase exterminada por completo. Se eu vejo um indígena, ou eu o escravizo, ou eu mato o infeliz. Com a descoberta de ouro em Minas Gerais, ocorre um aumento demográfico na região sudeste. Portugal começa a explorar cada vez mais os brasileiros, e isso desencadeia uma série de revoltas, onde os brasileiros aparecem contra os portugueses. Essas revoltas são chamadas de revoltas nativistas. A colônia entra em crise. Os movimentos da independência, como a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, foram fracassadas. Mas os ideais não. Porém, o Brasil veio a tornar-se independente por um português, o Dom Pedro I.